Shabbat Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este show mais uma vez num Shabbat, dia 27 de junho de 2020, às 10 horas da manhã. Bem, como de costume, nós iremos dar continuidade ao estudo da Brit Hadashah, o Novo Testamento, o Sefer Livro de Yohanan, João, não o Hermessor, Yohanan, aquele a qual ele mesmo se intitulava o discípulo amado de Yeshua. E hoje nós iremos ler o capítulo 13, o capítulo 14 e o capítulo 15. Gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo, os irmãos que estão ouvindo, os irmãos que vão entrar na live, que o Eterno possa abençoar a vida de todos. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham a oportunidade de ouvirem. Hoje aqui em São Paulo, na Beit Netzer Efraim, logo nós iniciaremos o serviço do Shabat em comunidade. E hoje está um dia chuvoso aqui em São Paulo, muita chuva, né? Chovendo desde o dia de ontem, mas uma chuva, como se diz, uma garoa, né? E que o Eterno possa abençoar a Sueli Silva, Shabbat Shalom, a Maria Costa dos Santos, Shabbat Shalom, Ramin Samui, ouvindo também Shabbat Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos que estão ouvindo. Bem, conforme nós havíamos falado, nós iremos ler os 3 capítulos e no decorrer da leitura nós iremos explicar. E eu gostaria de enfatizar mais uma vez em que de maneira nenhuma os emissários, os Talmidim de Yeshua, os discípulos de Yeshua, né, principalmente Shaul Hachalia, Shaul, né, Paulo, eles nunca foram contra a Torá. Pelo contrário, eles eram contra um sistema corrupto, a um sistema que só almejava barganhar e colocar as pessoas como pessoas presas a uma escravidão do sistema religioso da época. Era isso que os nossos emissários, os discípulos de Yeshua, os nossos rabinos, eles enfatizaram que eram contra e nunca foram contra os ensinamentos da Torá. Nunca foram contra o nosso povo. Foram contra, sim, comportamentos a qual as pessoas não eram dignas de arrependimento porque não se arrependeram com aquilo que elas deviam se arrepender de fato e de verdade. E elas não se arrependeram. E é por isso que os discípulos de Yeshua bateu firme, né, contra esses ensinamentos de homens, tradição humanas. Ou seja, vinha em primeiro lugar as tradições humanas, os costumes humanos e depois vinha as escrituras. Ou seja, eles enfatizavam mais em suas sinagogas a obedecerem aos homens do que ao próprio Eterno. A obedecerem em primeira instância, em primeiro momento, os homens e não o Eterno. E é por isso que os nossos emissários, como os discípulos de Yeshua, eram contra. E hoje nós fazemos a mesma coisa que eles faziam. Hoje nós somos contra a qualquer tipo de ensinamento que tem como prioridade o ensinamento baseando-se a doutrina dos homens. Nós vamos bater forte nisso, nós vamos condenar certas práticas, nós vamos até o mais profundo para combater certas práticas que não existe. Gostaria de agradecer a todos, mais um entrando no Nazareno
Florencino de Paula, que o Eterno possa abençoá-lo. E nós vamos ler, você vai entender aqui o que realmente nós temos que fazer. É um ensino sadio, como disse Paulo, Shaul, ele disse, muitos promoverão para si mestres, né, aonde lhe permitirão, né, que eles viessem falar tudo aquilo que seus ouvidos fizessem coçar. Ou seja, que seria do bom agrado das pessoas que iriam promover mestres para si. E hoje isso tem acontecido muito. E é isso que nós vamos condenar. E esse ensino sadio, ele não é capaz de trazer shalom para uma pessoa que quer outro tipo de ensinamento fora das boas novas. E é por isso que nós temos muitas pessoas atribuladas, muitas pessoas que se intrigam, que são briguentas, que são pessoas que não têm a shalom do Eterno, pessoas que querem outro tipo de ensinamento. Elas querem outro tipo de ensinamento a qual provém dos homens e não do Eterno. Bem, vamos ler o capítulo 13 e depois iremos dar continuidade. Diz o seguinte, um pouco antes da festa do Pêssar, capítulo 13 da Bíblia Judaica de David Stern, diz o seguinte, Yeshua sabia que havia chegado o tempo em que passaria deste mundo para o Pai. Tendo amado o seu povo, que estava no mundo, ele os amou até o fim. Eles estavam no jantar, e o adversário já havia colocado o desejo de trair Yeshua no coração de Yehudá ben Shimeon, de Queriote, que é o Judas Iscariote. Yeshua estava ciente de que a palavra havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Tirou algumas peças de roupa e amarrou uma toalha em volta da cintura. A seguir colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos talmedim, enxugando-os com a toalha amarrada em volta da cintura. Uma outra coisa que nós temos que deixar bem claro, que a lavagem de pés da época, ela era um costume um costume que transmitia humildade, generosidade, compaixão, acolhimento. Nós temos isso claramente quando os três homens vão visitar Abraão, nosso pai Abraão, Avraham Avinu, nosso pai Abraão. Quando eles chegam lá, eles se deparam com Abraão, e nós já sabemos que o Eterno fez uma promessa para ele, e Abraão convida-os para comer, e ali Abraão lava os seus pés. Então é um costume do nosso povo semita realizar esse tipo de tradição. E aí então se levantou da mesa, tirou algumas peças, né? Capítulo 13, versículo 6. Ele se aproximou de Shimon Kefa, que ele disse, Senhor, você vai lavar meus pés? Yeshua respondeu, você ainda não entende o que estou lhe fazendo, porém com o tempo entenderá. Não, Kefa disse, você nunca lavará meus pés. Yeshua respondeu, se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Senhor, respondeu Shimon Kefa, não apenas meus pés, mas as mãos e a cabeça também. Yeshua lhe disse, o homem que se banhou precisa lavar apenas os pés. Todo o corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Ele sabia quem o iria trair e por isso disse, mas nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Yeshua tornou a vestir as peças de roupa, voltou à mesa e lhe disse, vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam Rabi,
e Senhor, e estão certos, porque eu o sou. Pois bem, se eu, o Senhor e o Rabi de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros, porque lhe dei o exemplo, para que façam como fiz. Se eu lhes digo que um escravo não é maior que o seu senhor, como também nenhum emissário é maior de quem o enviou. Se vocês sabem estas coisas, serão abençoados se os praticarem. Veja, o que Yeshua está dizendo, ele não está mandando nós lavarmos os pés de ninguém. Primeiro, porque brasileiro não tem esse costume semita, tá? Mas o que é mais importante é um ato de humildade. Ou seja, o seu mestre e o seu senhor lavando os pés dos seus subordinados, digamos assim, dos seus discípulos. Isso é um ato de humildade. E Yeshua disse que nós que somos líderes, nós que somos mestres, nós que somos responsáveis, Roche, ou quem quer que seja, se nós somos responsáveis por pessoas, devemos ser o exemplo de humildade, tá? Depois de dizer isso, Yeshua em angústia, deixa eu ver, pulei aqui. Capítulo 13, versículo 18. Não me refiro a todos vocês, conheço os que escolhi, mas as palavras do Tanar devem ser cumpridas. E elas dizem, o que come meu pão voltou-se contra mim. Aonde está escrito isso? Está escrito lá no livro de Terrelim, Salmos, capítulo 41, versículo 10. Veja que infelizmente, né, isso era uma profecia que deveria se cumprir. E estava se cumprindo. Por isso está escrito em Salmos. Depois, digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiam que eu sou quem digo ser. Sim, eu lhes digo que quem recebe a quem eu o envio, recebe a mim. E quem me recebe, recebe quem me enviou. Depois de dizer isso, Yeshua, em angústia profunda de espírito, declarou, sim, eu lhes digo que um de vocês me trairá. Os talmidim se entreolharam completamente artúdidos a quem ele se refere. Um dos talmidim, a quem Yeshua amava de modo especial, estava reclinado ao lado dele. Shimon Kefa lhe fez um sinal e disse, pergunte sobre quem ele está falando. Esse talmidim se apoiou no peito de Yeshua e lhe perguntou, Senhor, quem é esse? Respondeu Yeshua, é aquele a quem eu der este pedaço de matzá molhado no prato. Então ele molhou o pedaço de matzá, deu a Yehudá ben Shimeon Keriot. Assim que Yehudá pegou o pedaço de matzá, o adversário entrou nele. Uma coisa interessante, pessoal, que nós devemos entender aqui é que Yeshua expulsou demônios, Shedim, né, de judeus, tá? Existem muitas pessoas que querem ser judeus, tá? Querem ser judeu. E até às vezes se autodeclaram judeus e não são. Se autodeclaram judeu e não são. E querem se fantasiar de judeus, mas não são. E aqui nós vemos Yeshua mais uma vez, de várias que já aconteceu, Yeshua vendo e mostrando que Ra-Satã não escolhe títulos. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso?
Não adianta você se enfeitar ou dizer eu quero ser judeu, eu quero ter um título, se você pertence ao mal, se você prioriza o mal na sua vida. Se você prioriza o mal na sua vida, é lógico que o mal vai estar na sua vida constantemente. Mesmo que você se fantasie, mesmo que você vista as roupas do judaísmo, se você prioriza o mal, esse mal vai entrar na sua vida. Nós temos o caso de Yehudá, Judas Iscariote. Ele era um discípulo judeu e o mal entrou nele. E o que o mal fez para que ele pudesse fazer? Trair Yeshua, vender ele por 30 moedas de prata. Assim que Yehudá pegou o pedaço de matizá, o adversário entrou nele. O que você está fazendo? Faça depressa, disse Yeshua. Mas ninguém à mesa entendeu que lhe disse isto. Alguns pensaram que, por ser Yehudá o encarregado do dinheiro, Yeshua estava lhe dizendo: vai e compre o necessário para a festa, o que desse algo aos pobres. Assim que pegou o pedaço de matizá, Yehudá saiu e era noite. Depois que Yehudá saiu, Yeshua disse: agora o Filho do Homem foi glorificado e o Eterno foi glorificado nele. Se o Filho glorificou o Eterno glorificará pessoalmente o Filho e o fará sem demora. Filhinhos, estarei com vocês só mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como diz os habitantes de Judá, para onde vou, vocês não podem ir. Agora o digo a vocês. Eu lhes dou um novo mandamento: mantenham o amor um pelos outros. Do mesmo modo que eu os amei, vocês devem manter o amor um pelos outros. Todos saberão que são meus talmidim pelo fato de amarem um aos outros. Shimon Kefa lhe disse: Senhor, para onde você vai? Yeshua respondeu: vou para onde vocês não me podem seguir agora, porém me seguirão mais tarde. Senhor, Kefa disse, por que não pode seguir agora? Abrirei mão da minha vida por você. Yeshua respondeu: você abrirá mão da vida por mim? Sim, na verdade eu lhes digo que antes que o galo cantar, você me repudiará 3 vezes. Mais um judeu de nascimento que negou Yeshua. Veja, pessoal, que isso vai muito do caráter de pessoas. Eles eram escolhidos, mas o que vai me fazer ser escolhido é a prática das boas obras. Veja que nós tivemos em meio aos 12, um que traiu e um que negou. O que negou é comparado ao que traiu, tá? Porque, de acordo com a tradição do nosso povo, quem nega a sua fé, a sua emuná, não merece ter a misericórdia do Eterno, de acordo com a tradição do nosso povo. Tanto é na época da Inquisição, Maimônides, ele disse: se alguém negar a fé, algum judeu negar a fé, de acordo com o livro, um punhal na Espanha, uma punhalada na Espanha da Inquisição espanhola, ele disse, Maimônides, essa pessoa não é digna de ser chamado judeu, ou seja, é melhor morrer do que negar a nossa fé, disse Maimônides. Então essa tradição de irmandade, de amor, de perseverança, de perseguição veio desde a época de Maimônides, desde a época do nosso povo. Então é comparado a uma pessoa que negou, mas o Eterno é misericordioso e perdoou Kefa, Pedro, tá? Mas não deixou de trair, não deixou de negar. E o que eu quero dizer com isso é que existe muitos que estarão ao nosso meio, ao nosso redor, que estarão conosco, que irão trair, que irão odiar, que irão
negar Yeshua. Então não se espante com isso. Não se surpreenda, tá? Isso é uma coisa que infelizmente tem que acontecer em meio a uma geração corrupta e adúltera. Uma geração perversa e corrupta. Uma geração que acham que são os donos da razão e acabam negando Yeshua. Se o povo dele negou e traiu, que se dizia povo, quanto mais nós aqui do Brasil. Então é necessário nós nos arrependermos e colocarmos a nossa vida em prática da Techuvá verdadeira e colocar em prática as boas obras, para que nós não venhamos ser surpreendidos pelo mal que virá sobre o mundo, tá? E aí ele continua, capítulo 14 diz o seguinte: não se deixem perturbar, confie em Elohim e confie em mim. Na casa de meu pai há muitos lugares para morar. Se não houvesse, eu lhes teria dito, porque vou até lá para lhe preparar lugar. Pelo fato de eu ir lhe preparar lugar, voltarei para levá-los comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Além disso, vocês sabem para onde vou e também conhecem o caminho para lá. Toma-lhe, disse, Senhor, não sabemos para onde vai. Então, como podemos saber o caminho? Yeshua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pelo fato de vocês terem me conhecido, também conhecerão meu Pai. De agora em diante vocês o conhecem. De fato vocês o viram. Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso será o suficiente para nós. Yeshua replicou, tenho estado com vocês há muito tempo sem que me conheçam, Felipe. Quem me vê, viu o Pai. Por isso, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não acredita que estou unido ao Pai e que Ele está unido a mim? O que lhes digo, não falo por iniciativa própria. O Pai que vive em mim realiza suas obras. Confiem que estou unido ao Pai e que o Pai está unido a mim. Essa é uma ordem que Yeshua disse. Confiem que estou unido ao Pai, e que o Pai está unido a mim. Mas se não puderem, ao menos confie por causa das obras. Sim, digo-lhes, quem crê em mim fará também as obras que eu faço. Na verdade, fará coisas ainda maiores, porque vou para o Pai. De fato, o que vocês pedirem em meu nome, eu os farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. E pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, o Conselheiro Consolador, semelhante a mim, o Espírito da Verdade, para estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque está com vocês e ficará unido a vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Mais um pouco de tempo e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Quando o dia chegar, compreenderão que eu estou unido ao meu Pai, vocês a mim e eu a vocês. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me revelarei a ele. 22, do 14, de Yohanan, João. E Yehudá, não Iscariote, lhe disse, mas por que, Senhor, você se revelará a nós e não ao mundo? Yeshua respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós
Viremos a ele e faremos nele nossa morada. Quem não me ama não guarda minhas palavras. A palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas de meu Pai que me enviou. Eu lhes disse todas essas coisas enquanto ainda estava com vocês. Mas o conselheiro Ruach HaKodesh, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará tudo. Isso é, lhe fará lembrar tudo o que lhe disse. O que lhes deixo é shalom, dou-lhes minha shalom, não a dou como o mundo a dá. Não se deixe perturbar, nem fiquem com medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Isso eu lhes digo agora, também antes que aconteça, para que quando acontecer vocês confiem. Já não lhe falarei muito mais, porque os governantes desse mundo estão vindo. Ele não tem nenhum poder, nenhum direito sobre mim. Isso acontece para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levante-se, vamos embora. Aqui, para que a gente entenda, aqui é o momento em que Yeshua foi traído na festa do Pessa, antes da festa do Pessa. E foi à noite, ele foi traído por Judas Iscariote, né? Yehudá de Quiriote. E ele foi traído por 30 moedas de prata. E aqui está se aproximando o momento da morte de Yeshua. No livro de Yohanan, ele dita isso, ele fala isso claramente. É uma testemunha, né? Uma testemunha verdadeira. E no capítulo 15 ele disse: eu sou a videira verdadeira. Vamos entender esta parábola. E meu Pai é o jardineiro. Todo ramo é parte de mim, mas não dá fruto. Ele corta, e todo ramo que dá fruto ele limpa, para que dê mais frutos. Neste momento, por causa da palavra que lhes falei, vocês estão limpos. Permaneçam unidos a mim, como eu estarei com vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, à parte da videira, vocês também não podem dar frutos à parte de mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos, o netzer. Quem permanece unido a mim, e eu com ele, dá muito fruto, porque em mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. A menos que alguém permaneça unido a mim, será jogado fora como um ramo e secará. Esses ramos são apanhados e lançados ao fogo onde queimam. Se vocês permanecerem unidos a mim, e as minhas palavras a vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Esse é o modo pelo qual meu Pai é glorificado, pelo fato de vocês darem muito fruto. Dessa forma, provarão ser meus talmidim. Como o Pai me amou, eu também o amei. Por isso, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem meus mandamentos, permanecerão no meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Este é o meu mandamento: mantenham o amor uns pelos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que abrir mão da própria vida pelos amigos. Vocês são meus amigos, se fazerem o que lhe mando. Já não os chamo escravos, porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu chamei amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhe fiz conhecer. Vocês não me escolheram, eu os escolhi e os comissionei a ir e a dar fruto, fruto que permaneça, para que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhe conceda. Isto é o que lhe ordeno.
mantenham amor uns pelos outros. Se o mundo os odeia, entendo que ele me odiou primeiro. Se vocês permanecerem no mundo, ele os amaria por serem dele. Mas pelo fato de vocês não pertencerem ao mundo, ao contrário, eu os escolhi, tirando-os do mundo. O mundo os odeia. Lembrem-se que lhes disse: o escravo não é maior que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também perseguirão vocês. Se guardassem minha palavra, também guardariam a de vocês. Entretanto, eles agiram dessa forma com vocês por minha causa, porque não sabem quem me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecados, mas agora não tem desculpa para o pecado. Quem me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado na presença deles obras que ninguém mais fez, não seriam culpados de pecados. Mas agora eles o viram e odiaram a mim e ao meu Pai. Mas isso aconteceu para cumprir as palavras do Taná deles, onde se lê: odiaram-me sem razão. Onde está escrito isso? Salmos 35, 19 e Salmos 69, 5. E continuando: quando o conselheiro vier, a quem lhe enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade que provém do Pai e volta para ele, o Espírito testemunhará ao meu favor, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Bem, nós lemos aqui o capítulo 13, o capítulo 14 e o capítulo 15. Vamos agora fazer uma análise. Veja só, aqui nós estamos aprendendo que nós deveremos estar unidos a Yeshua, unidos a Ele. Ele mesmo disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creem, confiam, acreditam. Essa é a emuná verdadeira, a fé genuína. Veja, bem-aventurados são os que não viram, mas creem. Então isso enfatiza completamente que devemos crer, que devemos confiar, que devemos acreditar, que devemos entender que existe um Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós que não vimos, mas cremos, mais bem-aventurados somos nós, mais bem felizes somos nós, mais shalom teremos nós, porque nós não vimos, mas confiamos, mas acreditamos, porque Ele é a emanação do Eterno, Ele é a manifestação do Eterno. É necessário nós nos colocarmos. E Ele falou tudo isso para que pudéssemos crer e confiar. Eu costumo dizer, muitas pessoas dizem assim: mas como que a Bíblia foi? Vejam só, todos os livros a quais, ou os quais, né, todos os livros acadêmicos, históricos, qualquer tipo de livro, filosofia, os quais o escritor, ele escreve, se ele está se auto-nomeando, se auto-engrandecendo, aquele livro só vai puxar a sardinha para o lado dele, não é? Ele só vai puxar a sardinha para o lado dele, somente. E isso, qualquer escritor faz isso. Ele tem a verdade absoluta. Isso quando se trata de pessoas que são escritores, né? Geralmente alguns escritos se dá em referência a outras pessoas, né? A outras histórias, mas sempre há uma manipulação para que aquela escrita se torne verídica, se torne verdadeira. E as escrituras não são assim. Embora ela foi escrita por homens, mas não deixou de mostrar o erro dos homens, não deixou de mostrar o pecado dos homens. Se fosse um complô, se fosse uma conspiração,
não se falaria dos pecados e nem dos erros do nosso povo. Pelo contrário, ela fala, ela enfatiza, ela mostra os erros, as acusações, os castigos, as injustiças, as profanações, as adulterações, as idolatrias que foram cometidas entre o nosso povo, as hipocrisias que aconteceram diante do nosso povo, mostrando claramente que as Escrituras são unânimes quando elas transparecem que há uma essência divina. Ela está transparecendo que há uma essência divina. E eu seria muito idiota, eu seria um patife, um inútil, se eu não acreditasse nas Escrituras, tá? E todas as Escrituras falam do sacrifício perfeito de Yeshua. O sacrifício perfeito do nosso Melech Yeshua. Nenhum animal foi capaz de trazer expiação de pecado permanente por toda a sua vida. Poderia trazer-se uma bezerra vermelha, um bezerro vermelho, uma bezerra, uma vaca vermelha. Poderia se trazer o melhor cordeiro, poderia se trazer a melhor ovelha, mas nenhum foi capaz de substituir o sangue precioso de Yeshua, um justo que morreu no madeiro, derramando o seu sangue para purificar a minha vida de todo pecado para sempre. Para sempre. Tá? E o sacrifício que eram realizados no Mishkan, no templo, no tabernáculo, eles eram diários. Ou seja, se eu cometesse um pecado hoje, eu era absolvido pelo sacrifício de um animal, amanhã eu poderia cometê-lo novamente. Mas Yeshua já fez expiação por minha vida. Yeshua já fez expiação por nós desde a fundação do mundo. E Yeshua não pecou. Yeshua não pecou. Ele não errou. Por quê? Porque ele é a essência. Ele é o princípio, o meio e o fim. Se nós não crermos em Yeshua, não teremos shalom. Se nós não crermos em Yeshua, no sacrifício perfeito de Yeshua, não teremos misericórdia, não teremos a compaixão, não teremos segurança. E isso vai nos fazer perder se não tivermos a confiança. Se não tivermos a confiança em Yeshua, nós vamos se voltar aos mitos, às fábulas, aos ritos exagerados dos homens, a tradições, aos feitiços, aos feiticeiros, aos idólatras, se não tivermos a confiança em Yeshua. E é por isso que existe hoje muitos caindo no erro, pessoas que se voltaram para o estado que eram. Eu costumo dizer, e é verdade, a pessoa dormiu cristão e acordou judeu. Ela dormiu cristão ontem e acordou hoje judeu. Ela se autodeclara para mostrar para outra que ela é maior do que ela, do que a outra, para mostrar que ela está por cima, né? Para agregar aquele número de, desculpa a expressão, de imbecis que não conseguem ir contra esses costumes e contra essas patifarias que muitos líderes estão fazendo, tá? E ficam lá rodeando, chamando de rabino quem nunca foi rabino, chamando de rabino quem era pastor, gente, chamando de rabino quem era ex-cristão, a família toda. Se você for puxar a ficha desses indivíduos, desses imorais,
Se você for puxar a ficha dele, está lá o pai, a mãe, católicos. As pessoas estão indo na igreja ainda, católica. E ele, por se achar o sabichão, bambambam, porque fala 3 palavras em hebraico, ele diz que é judeu, mas os pais estão indo na igreja católica. Então isso é uma aberração. Isso tem que acabar, mas nós sabemos que isso não vai. O que eu estou querendo dizer é que você não caia nesses erros, que você seja maduro espiritualmente, estude as Escrituras, compreenda as Escrituras, analise as Escrituras. Né? Uma outra coisa, nós estamos aqui na Parashá Korah. Uma coisa muito boa que eu vi esses dias, uma matéria sobre rebeldia. Então, uma outra coisa, tem pessoas que ela chegou agora, né, no judaísmo, ela conhece há 1 ano, 2, 3 anos o judaísmo, e aí ela já se acha melhor do que o outro, do que aquele que já tem 10 anos, que já tem 8 anos, que já tem 15 anos estudando e que tem o princípio de Yeshua. E essas pessoas que chegam agora desrespeitam aquelas autoridades a qual o Eterno constituiu. O Eterno constituiu autoridades, está escrito lá em Jeremias, está escrito lá em Ezequiel, que ele levantaria, suscitaria pastores no meio, não é pastor, título de igreja, pastores que cuidam de ovelhas, pessoas que cuidam uma das outras, pessoas que dão vida uma pelas outras, pessoas que têm paciência, pessoas que toleram a ignorância de muitos, pessoas que suplicam a favor das almas perdidas, pessoas verdadeiras. E aí o camarada chegou ontem, ele vai e critica esse que tem paciência, esse que tolera, esse que o Eterno levantou. E o Eterno tem levantado homens e mulheres para ensinar o verdadeiro sentido da Techuvá. E não essa palhaçada que estamos vendo aí. Muitos se promovendo, barganhando, ganhando dinheiro de um lado, ganhando dinheiro do outro, né? Acham até pessoas para patrocinar essas patifarias. Pessoas que não sabem onde gastar dinheiro, ela investe num lugar desse, ou no meio de um cidadão desse, e aí ele começa, aí é que ele vai querer ter razão mesmo, entendeu? Ele começa a propagar, ele começa a falar coisas que não tem nada a ver, tá? Infelizmente é isso que está acontecendo hoje no Brasil. Hoje o que está acontecendo é isso, pessoal. Infelizmente a gente tem visto que o mundo, né, no geral, anda de mal a pior, as pessoas estão se envenenando, não só da parte física, né, na alimentação, estão se envenenando espiritualmente, pessoas que querem satisfazer os seus egos, né? Elas querem estar em lugares que satisfaçam o seu ego, né? Elas não querem ser reprimidas ou reprovadas diante da palavra do Eterno porque se chateiam com a verdade. Elas têm raivas de quem falam da verdade. Então é necessário, pessoal, nós obedecermos o que Yeshua disse. Sem ele, nada podemos fazer. Sem ele, nós não podemos fazer nada. Então é necessário nós nos colocarmos na torre de vigília. Observe. Um conselho que eu dou para você. Observe. Não tenho na minha cidade aqui uma comunidade para que eu possa ir. Aí eu achei. Então, se você achou, vai, né? Procura saber quem é aquela pessoa, aquele líder, né? Se realmente ele tem um bom testemunho, se realmente ele
não está ali para barganhar, não está ali para te prender na religião dele, né? Tome bastante cuidado. Se ele se titula judeu e ele foi ex-pastor, cai fora. Cai fora porque tem coisa errada. Cai fora e não adianta tentar consertar, meu amigo. Não adianta. Entendeu? Cai fora. O princípio é o amor. O princípio é Yeshua, não é homem. Quem levanta a bandeira de homem está cometendo idolatria. Quem levanta a bandeira de homem está cometendo idolatria. Nós levantamos a bandeira da verdade, que é Yeshua. Yeshua não é homem. Yeshua, ele é uma essência do eterno. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Acabou. Tá? Então é essa a mensagem que eu deixo para vocês. Que o Eterno possa abençoar vocês. Obrigado pelo carinho aí que vocês estão nos ouvindo. E que você que está nos ouvindo, compartilhe, ajude as outras pessoas a chegarem a esse conhecimento da verdade. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua Mashiach, Beshem Yeshua Mashiach. Amém.